Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Storck e hoje teremos uma aula sobre mecanismo de funcionamento valvar. Aproveita para se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Vamos ao vídeo. Muito bem, na aula de hoje a gente vai ver aqui o funcionamento das válvulas cardíacas. É uma reedição de um dos primeiros vídeos postados aqui no canal. Então, muitas vezes as pessoas acham que as válvulas cardíacas funcionam por meio de estímulo elétrico, né? Que a sua abertura e o seu fechamento funcionam por ocasião de algum estímulo elétrico. E não é assim que acontece. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que funcionam as válvulas em cada uma das câmaras cardíacas, melhor, entre as câmaras cardíacas. Tá? Então aqui um esquema do nosso coração, tá? Tendo aqui o átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Tá? O sangue chega do nosso corpo no átrio direito, por meio, né, das veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior. Vai desembocar no átrio direito. O sangue vai encher então o átrio direito e esse sangue não passa diretamente para o ventrículo direito. Ele fica represado dentro desse átrio, né, até que uma válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito se abra. Tá? Quando essa válvula se abre, então é possível o sangue passar de uma câmara para outra. Tá? E como é que isso aqui acontece? Acontece da seguinte forma. O músculo cardíaco começa a gerar contração, as suas fibras começam a se encurtar e começa então a aumentar a pressão dentro da câmara cardíaca. No momento que a pressão dentro do átrio é maior do que a pressão dentro do ventrículo, teremos uma diferença de pressão entre as câmaras, sendo que a pressão no átrio direito vai ser maior do que a pressão no ventrículo direito. Quando isso acontece, é forçada a abertura da válvula atrioventricular direita. E quando ela se abre, o sangue então passa para o ventrículo direito. À medida que o sangue vai passando para o ventrículo direito, esse próprio sangue que, quando comprimido dentro do átrio direito, fazia com que essa pressão aumentasse, né? O volume diminuindo vai fazendo então com que a pressão lá acabe diminuindo também e comece a aumentar a pressão dentro do ventrículo direito, que é associada à sua contração para que esse sangue vá para os pulmões, né, começa então a gerar uma pressão bastante grande aqui dentro dos ventrículos. E quando essa pressão aqui dentro dos ventrículos começa a aumentar, ela fica maior do que a pressão no átrio direito e aí a válvula se fecha, impedindo que o sangue volte. Então a pressão no ventrículo direito fica mais alta do que a pressão no átrio direito antes dela ficar mais alta do que a pressão de fechamento da válvula semilunar pulmonar. E aí nós temos um momento aqui dentro em que há uma contração, que a gente chama de contração isovolumétrica, ou seja, o ventrículo vai se contraindo, 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 sem que tenha variação no seu volume. Então, somente variação na sua pressão. Mas vai chegar um momento em que a pressão dentro do ventrículo vai ser mais alta do que a pressão de fechamento da válvula semilunar pulmonar. E aí, quando isso acontecer, esse sangue vai ser projetado na direção dos pulmões. Tá? E aí, esse sangue, então, é ejetado para lá. No momento que esse sangue é ejetado para lá, começa a diminuir um pouco a pressão dentro do ventrículo direito e começa a aumentar a pressão dentro da artéria pulmonar. Esse sangue, obviamente, ele tende a querer voltar, mas no momento que ele tende a querer voltar, ele mesmo, tá, vai fechar a válvula semilunar pulmonar, porque a válvula semilunar ela tem um formato de bolsões e à medida que esses bolsões vão enchendo, naturalmente é vedada, né, a passagem dentro dessa artéria. Tá? E aí o sangue vai então circular nos pulmões, vai fazer todo o trabalho que ele tem que fazer por lá, fazer uma boa troca gasosa e aí esse sangue volta dos pulmões para o coração, volta por meio das veias pulmonares e aí esse sangue vai chegar ao átrio esquerdo. E da mesma forma que aconteceu do lado direito, vai acontecer do lado esquerdo do coração.
o sangue dentro do átrio esquerdo começa a aumentar de volume, né? Aumentar o seu volume ali dentro, e a câmara cardíaca se contraindo vai fazendo com que essa pressão aqui aumente o suficiente para ficar maior do que a pressão que existe ali no ventrículo esquerdo. E quando essa pressão é maior, nós temos então uma diferença de pressão e o sangue é projetado de uma câmara para outra, porque a válvula atrioventricular esquerda se abre e permite então a passagem do sangue para o ventrículo esquerdo. Quando o sangue então enche o ventrículo esquerdo começa a querer contrair, né? E aí a pressão dentro do ventrículo esquerdo começa a aumentar, ela passa a ser maior do que a pressão no átrio esquerdo, isso força o fechamento da válvula atrioventricular, porque essa válvula em condições normais, tá? Em condições normais, ela só abre em um sentido, portanto unidirecional, tanto à esquerda como à direita, tá? E aí quando esse ventrículo vai contraindo, vai fazendo uma pressão grande aqui que vence a pressão do átrio esquerdo e, portanto, fecha a válvula atrioventricular esquerda, impedindo que o sangue volte. E depois de um tempo, a pressão aqui dentro do ventrículo esquerdo é tão grande a ponto de vencer a pressão de fechamento da válvula semilunar aórtica, tá? E aí quando isso ocorre, que a válvula semilunar aórtica se abre, o sangue então é ejetado por meio da artéria aorta para poder fazer a circulação sistêmica. O sangue também tende a retroceder um pouco, mas no momento que o sangue tende a voltar, ele enche essa válvula semilunar aórtica, tá? Que funciona da mesma forma que a pulmonar, funciona como bolsões, né? Então ela enchendo, ela acaba vedando esse sistema arterial e impede o retorno do sangue para dentro dessa câmara. Portanto, o mecanismo de funcionamento das válvulas cardíacas é um funcionamento puramente mecânico. Depende de diferença de pressão entre as câmaras ou entre os compartimentos por onde o sangue vai transitar, ok? Não tem nenhuma relação direta com a atividade elétrica na válvula. Tem relação com a atividade elétrica, mas é no músculo cardíaco, porque é quem vai fazer a geração da pressão. E essa pressão, sim, vai ser determinante para o funcionamento de abertura e fechamento dessas válvulas. Tá ok? Gostaram do vídeo? Dê o seu like e deixe seus comentários. Isso é muito importante para mim. Aproveite e assista os outros vídeos do canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.